Não é uma pedra, se vocês observarem, o bicho tá ruim, não. Arthur, Ô, versículo, Everton, rapidinho. pode dizer. Porque na semana passada eu não estava aqui, mas teve o seguinte. A Lucas 4:4, a referência que a Bíblia dá também é a mesma. De Mateus 4:4, para voltar para Deuteronômio 8:3. Isso. Que é E, sobre sim, pode falar. a questão de. Aqui no 4:4 de Lucas vai ser. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Isso. E sai da boca de Deus. Então, veja só. A segunda tarefa que eu perguntei a Eda foi que no versículo 6 e versículo 7, Hum. como eu disse que Jesus fala dentro do contexto e Satanás fala fora do contexto. Ele usa um texto isolado. E o texto que Satanás usa é de Salmo 90. Salmo 91, versículo 11. Que o Salmo 90 e 91 é um salmo só. Ou seja, como que fosse um salmo só. Tá certo? Ele foi dividido, mas é o mesmo cântico. O cântico de Moisés, ele começa no Salmo 90 e vai para o Salmo 91. Salmo 90 e 91 é o mesmo cântico, aparentemente, né? Ele tem essa pausa, mas é o mesmo momento que Moisés começa a cantar. E se vocês observarem no versículo 11 do Salmo 91, aliás, do Salmo 90, que Moisés começa a cantar, né? Salmo 90, versículo 1, ele diz assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. No primeiro versículo do 91, ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Moisés passa a cantar e fazer uma profecia em cima do povo, ou seja, projetando sobre o povo. Não quer dizer e quis dizer a respeito de Jesus. Então, Satanás vai lá, pega um texto sem contexto, tenta ludibriar Jesus, e Jesus vai lá na lei, em Deuteronômio 6,16, e diz: olha, está escrito lá também. Mas está escrito dentro do contexto, é lei. Não tentará o Senhor vosso Deus. Entenderam ou não? Alô? Estão entendendo? Então, é justamente isso. Satanás vem e usa um texto sem contexto, como muitas pessoas hoje usam, como religiões fomentaram o seu surgimento com justamente com versículos isolados, sem contexto, sem historicidade, sem sem um início, um meio e fim. Então, o que nós temos que entender hoje é que todas as vezes, como eu disse a semana passada, para a Gabi que não esteve, todas as vezes que o ser humano usa um texto para se promover, se alavancar e levar para si as razões, ele está sendo um instrumento de Satanás. Pastor, como é que a gente diferencia? Olha, todas as vezes que nós pregamos a verdade, independente de gosto, porque muitas vezes muitos ministros eles pregam conforme o seu gosto. E eu disse a semana passada que a igreja não é minha, não é dos ministros, a igreja não é sua e não pertence a terreno. A igreja é de Deus, a glória é dele e a igreja é a noiva do cordeiro. Amém. Logo, eu tenho que fazer com que as pessoas saiam da escuridão.
saiam da caverna, né? Que a gente até falou naquele dia, né, Gabi? De Sim, Platão, né? A da caverna, caverna, Platão. né? De Platão. Por quê? Porque é por meio do entendimento que eu vou acabando com as trevas que está dentro de mim. As trevas, elas são dispersadas mediante a luz entrando. Quanto mais a luz entra, mais as trevas saem. Por isso que Paulo diz, olha, matem o homem interior, o velho homem que está em vocês, matem. E eu só posso matá-lo quando eu estou dando vida. Quando ele diz matar, não é no sentido de aniquilar, mas é no sentido de estar transformando esse velho homem, essa velha mulher, no novo. Então, a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Logo, nós não tínhamos vida. Sem vida, nós não éramos existentes. O próprio Jesus disse isso quando uma pessoa veio falar com ele. Quem se lembra do texto? Um de cada vez, por favor. Olhou? Jesus disse assim, os discípulos, Senhor, deixa que eu vá enterrar meu pai, e depois eu venho e te sigo. O que foi que Jesus disse? Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Tu vem, pois, segue-me. Então, logo entendemos que mesmo que nós estejamos vivos, mas a vivência mesmo, ou seja, o ato de estar vivo, não depende da nossa respiração, mas sim da ação do Espírito Santo, que nos dá vida e vida em abundância. Compreenderam ou não compreenderam? Querem acrescentar alguma coisa ou não? Não. Não? Tá tudo lógico? Tá tudo perceptível? Tá tudo inteligível? Graças a Deus. Amém. Graças a Deus eu não estou falando japonês, não. Tem ministro que fala japonês, né? Então, como eu disse, tem ministros que pregam aquilo que interessa a ele. E não aquilo que a igreja precisa. Né? Tem pessoas que estão aí no mundo usando o texto da palavra de Deus para se promover, para se dizer que e como eu disse, o cristão nominal e não praticista, aquele que pratica, aquele que se envolve, aquele que sufoca o seu homem velho. Então, como Pedro diz, como eu já me referi, né, os 2 vídeos que eu coloquei, tinha um terceiro para colocar agora nesse começo do mês e eu não pus, por causa da tentativa da conclusão desse tema. E o outro, eu falando nele, eu estava chorando. Eu me emociono. Eu estava perguntando a Simone, eu mostrando o texto a ela, eu já estou começando a me emocionar, não porque eu tomei o chá do pastor Roberto, mas porque... Realmente. né? Enfim, Quando eu percebo, quando eu discerno a palavra de Deus, para mim é super, mega, hiper, meta emocional. Por quê? Porque eu percebo o quanto eu sou miserável, o quanto eu sou pequeno, o quanto eu sou insignificante, e quanto ele é pronto. Eita, que hoje. Não, é porque eu sempre uso o termo magnificentíssimo, mas eu queria dizer magnífico. Aí eu estava Ah, indo tá. para o outro. É o costume de... Porque, assim, magnífico para mim é pouco. Eu sempre uso magnificentíssimo, que, né, é a hipérbole, ou seja, é grandíssimo. E para mim é um impacto tremendo saber que como eu assisti um vídeo de Mário Sérgio Cortella, quem já assistiu? Quem já ouviu falar? Eu, com certeza. Você já assistiu? Você sabe quem está falando? Não, Não? esse não. Depois você assiste, viu? Bota lá, Mário Sérgio Cortella, você sabe quem está falando? Ele foi uma palestra no Banco do Brasil. E geralmente bancário, né? Sem se referir aos presentes, né? Ao presente. Graças a Deus que ainda...
Graças a Deus eu estou no início, não estou infectado, e espero que não fique infectado. Os bancários ou alguns segmentos públicos acham que são donos, que é esse incessante sentimento do humano de querer ser e ter aquilo que não é dele. Aí entramos na ideia, antes de falar de Mário Sérgio Cortella, é que nós, seres humanos, achamos que somos dono de tudo. Eu tenho dito isso na igreja, que nós não somos dono de nada. Não sei se vocês têm percebido, as minhas últimas duas mensagens, no final do ano e em janeiro, foi justamente mostrando que nós não somos donos de nada. Nada nos pertence. Nós somos mordomos, mordomos na perspectiva de cuidar daquilo que não é nosso. Então, o ser humano, ele tem um sentimento de proprietário, né? Possuidor. Isso aqui é meu. Mas, no entanto, Jó é claro. Eu vim nu e volto nu. Quem trouxe algo para cá no seu nascimento? Quem levou algo na sua morte? Então, há esse momento de pensar que se tem e que se possui, é baseado justamente naquilo que não percebe, que nasceu e que vai morrer. Não há essa consciência. Essa ideia da morte no ser humano, ela não é vigente. É tanto que a gente vive lutando, brigando para ser e ter, que esse é o meu discurso. É como se eu estivesse na fase de tentar elucidar as pessoas e justamente isso, inculcar, como Moisés diz lá em Deuteronômio, inculca na cabeça da galera. Diga lá, Gabi, você abre o seu áudio. Não, eu ia fazer uma referência, mas deixa. Faça. Não, é a questão do ser ou não ser. Eu lembrei de William Shakespeare. Muito bem, boa referência. Ser ou não ser? Eis a questão. Pois é. Lá do Né? ano desde 1500, né? Desde Já vem 1500. a incógnita. Sim. E interessante que 1500 é no período da Renascença, né? Isso mesmo. Né? No período da Renascença. Na necessidade de ir aos primórdios, a essência da vida. Isso. O que era essencial para a vida. E hoje nós estamos passando por isso. A pandemia nos levou a tentar entender que o essencial, esse é o necessário. Que as outras coisas vos serão acrescentadas, vão viver o necessário e as outras coisas vão serão acrescentadas. Para quem tem, era um filme que eu ia pedir ia pedir não, vou ainda passar para os adolescentes, Forrest Gump. Bom dia. Quem já ouviu A falar? EBD eu tô conseguindo passar no Instagram. Não? Assistir? Então quem tiver Netflix, por favor, tá na grade da Netflix. Os jovens, assistam. A EBD, hoje, eu tô conseguindo passar Forrest Gump. Transmitindo no Instagram. É um filme tremendo com Tom Hanks, né, como papel principal, como protagonista da história, é Tom Hanks. É tremendo filme. Sabe o que é tremendo? Eu já assisti muitos filmes e é interessante que Deus me falou muito por esses filmes. Aí você diz, Deus falou pelo filme, pastor? Ele me elucidava, trazia à memória versículos que era parecido com a situação que vivia. E Forrest Gump é esse versículo do Salmo, que é buscar primeiro o reino dos céus e as outras coisas serão acrescentadas. Salmo? Não, é do Evangelho. O Salmo é o outro. Salmo 37. Deixa eu ver aqui. Eu não estava mentindo. 37. Deleita-te no Senhor e Ele considerará os desejos do teu coração, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo fará. Né? Então, mas no Evangelho, buscar primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. 6,33, isso mesmo. 6 eu estou bem perto, eu estou no 4, né? 6,33. Isso. Buscar primeiro o reino dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, Forrest Gump, ele transmite isso. Transmite essa não ambição pelas coisas e
como ele não tinha ambição, é, pelas coisas, todas as coisas foram dadas a ele. E ele trabalhava a inocência, como Jesus diz, sobre a questão da pomba e sobre a questão da víbora, né? Da cobra. A pureza da pomba, singeleza da pomba e astúcia da astúcia, e tem pessoa, tem tradução o que diz a perspicácia da serpente. Então, Forrest Gump, ele era como uma pomba, mas era perspicaz como uma serpente, não consciente, mas inconscientemente. E, como eu disse, assistam, é tremendo. Eu gosto muito. Se por mim, eu assisti de novo. Eu já assisti umas 4 vezes o filme. E eu ontem quase assisti. Não assisti porque Simone disse, não, isso de novo. Aí não quis assistir, mas é tremendo. Tremendo mesmo. E voltando a Mário Sérgio Cortella, Mário Sérgio Cortella diz que nós vivemos num universo que hoje a ciência diz que tem multiversos, ou seja, tem vários universos, e que esses universos eles estão em ampliação, né? Eles estão crescendo. Né? A ideia da expansão do universo. Aí ele diz que tem muitas galáxias, muitas estrelas, não sei quantos bilhões de estrelas, não sei quantos bilhões de galáxias, e uma delas é a Via Láctea. Na Via Láctea nós temos uns 3 bilhões, parece, de estrelas, né? E temos os planetas. E um deles é o planeta Terra. E no planeta Terra nós temos 3 milhões de espécies. E uma delas é o ser humano. E esse ser humano vive em uma quantidade, né, para a época dele, de 7 bilhões de pessoas no mundo. Agora a gente tem que refazer, né, porque a Covid está levando o MOI, né, então tem que se refazer. Realmente, viu? Né? Realmente. A irmã de Simone está com Covid, o cunhado dela foi para Recife, está entubado em Recife, com Covid. Graças a Deus ele está estável. E a irmã dela está bem melhor, né? Em casa, mas não progrediu. Ainda está em casa, mas não entrou na contagem, viu? Não entrou na contagem, não. Nem vai. Nem vai entrar na contagem. Ela não vai, não. Ele entrou, mas ela não. Tá certo? Então, os números que dizem aí, infinitamente menor. E não é brincadeira. Tá certo? As pessoas tendem ainda a ter como brincadeira, como uma coisa que é a mídia que aparece, o conflito mídia-governo, aquela agonia toda, mas é verdade, muita verdade. Tá certo? A gente está sentindo na pele agora, porque a perspectiva do cunhado ir ou não ir, morrer ou não morrer. Porque o cara já entubado, entendeu? Numa UTI é complicado. Então, ele diz que em 7 bilhões de pessoas tem você. Aí disse, numa perspectiva de multiversos, de um universo em expansão, de não sei quantos bilhões de estrelas, não sei quantos bilhões de galáxias. Uma galáxia tem 6 quantos bilhões de estrelas, tem vários planetas, que existe um que tem 3 milhões de espécies, 7 bilhões de pessoas, você está no meio. Quem é você? Quem somos nós no universo? Aí ele diz que nós somos o subtroço do vice-treco, ou o vice-treco do subtroço. Eu estou dizendo assim, mas o bom é assistir a palestra dele. Então, quem nós somos? Ou quem somos nós? O vice-treco do subtroço. À vista do universo, nós somos insignificantes. E o que faz eu entender Deus, compreender sua revelação, compreender o seu amor por mim, é justamente esse vice-treco do subtroço. À vista da grandiosidade da sua criação, ele olhou para mim. Ele olhou para você. Ele age na sua vida. Ele age na nossa vida. Então, nós somos especiais porque ele é especial. Então, nesses dias, minhas irmãs, meus irmãos,
a perspectiva e a tentativa minha é de justamente fazer que quanto mais eu sou, menos, né? Como Paulo diz, quanto menos eu sou, mais ele é. Enquanto quanto mais eu percebo que eu sou nada, a glória dele é expressa e revelada sobre mim. Por quê? Porque o próprio Jesus disse que nós somos templos. Aliás, Paulo disse que nós somos templos do Espírito Santo. E templo ali não significa no texto a ideia de morada de Deus. Porque Deus disse que não mora em templo feito por mão de homem, muito menos dentro do homem. Hã? A perspectiva ali é de referência de Deus, como ele diz lá com Salomão. Disse, olha, eu não moro no templo feito por mão de homem, mas minha glória vai estar sobre esse templo. Ou seja, todas as vezes que minha glória estiver aqui, vocês vão ser abençoados, vocês vão, aí começa a dizer as promessas. Vocês se arrependerem, eu faço isso. Né? Então a glória e a manifestação do poder de Deus para outros povos era a glória de Deus sobre o templo e não dentro do templo. Era sobre o povo, era sobre tudo, mas a manifestação do poder dele vinha do templo, né? Porque ali ele estava em sua manifestação gloriosa. Então, na nossa vida, no nosso ser, quando ele chama a gente de templo, é justamente que nós venhamos ter essa disponibilidade de transmitir a sua glória. E a glória de Deus é transmitida quanto nós diminuímos e ele cresce. Quanto mais nós nos diminuímos, quanto mais nós reconhecemos a nossa insignificância, e Paulo ainda vai mais além, diz a miserabilidade. Terrível homem que sou, miserável. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Ele vai mais além. Né? Então, percebamos que tudo provém do Senhor. Quem somos e quem seremos provém dele. Quando estamos e se vamos permanecer depende do Senhor. Tá certo? Então, para começar a discussão, eu vou me referir a Jesus antes do deserto, durante o deserto, para nós olharmos a última tentação para ver Jesus depois do deserto. Tá certo? Então, Jesus antes do deserto, ele era que eu já me referi a isso, umas semanas atrás, ele era o quem? Quem era Jesus? O filho de Maria e José, né? Quem se lembra da história? Quem se lembra da história? Um de cada vez. Jesus era o filho de Maria. Olha, eu não tô falando aqui porque eu tô mexendo na live do Instagram, tô ajeitando lá, respondendo o pessoal. Aí pra não estar trocando de tela não dá tempo, entendeu? Tudo bem, gostei. Mas eu lembro da história. Você lembra, né? Meu filho quer pegar um pouquinho de água para o papai. Então o que é que acontece? Jesus era filho da Maria. E tem um texto do Evangelho que diz, oxi, não é aquele Jesus, o filho de José, o filho de Maria, e está aqui no meio de nós, os seus irmãos? Não foi a indagação indagação do povo? Oxi, esse cara, aquele que era o carpinteiro, filho do carpinteiro, filho de Maria, seus irmãos e irmãs estão no nosso meio, ou seja, é convivente, convive conosco. Para eles, era um homem simples, um homem sem linhagem. Que essa era a bronca dos estudiosos e dos sacerdotes. Que para eles, Jesus não tinha linhagem. Jesus não tinha linhagem. Hã? Aí se pergunta, qual era a linhagem de Jesus? Humanamente falando, qual era o direito que Jesus tinha de estar dentro dos lugares falando sobre a palavra de Deus? Que só era dada essa autoridade àquelas pessoas que elas eram ensinadas pelo como é que eu digo? Ensinadas pelos os estudiosos da palavra. E eu não sei se vocês se lembram,
que o, o professor de Paulo, se eu não me engano, era Gamaliel. Gamaliel. Vocês se lembram que Gamaliel estava. Obrigado. Vocês se lembram que Gamaliel estava no, na prisão dos apóstolos, lá em Atos, depois do Pentecoste? Gamaliel foi aquele que disse: olha, pessoal, presta atenção. Os judaizantes já surgiram um grupo tal, já surgiram aqueles que foi aquela insurgência, né? Do período de silêncio de Deus, os 400 anos, né? Do Antigo Testamento para o Novo, que eram que tem 2 livros do Antigo Testamento que se chamam de apócrifos. Rosvaldo, ajuda aí, Rosvaldo. Primeiro Macabeus. Macabeus foi um grupo de revolucionários para a libertação da Palestina. Então, o que acontece? Ele disse, né? Já surgiu vários grupos, vários movimentos religiosos no meio da gente, e todos eles foram vistos que não era da parte do Deus Altíssimo, porque caíram. Já chegou na mente de vocês, isso eu estou parafraseando, né? Mas esse estudioso, né? O professor de Paulo diz, que já fugiu o nome dele de novo. Eu estou com o nome na minha mente de Mardokai. Mardokai era o tio de Esther. Era o tio de Esther, né? Então, o que é que acontece? Ele disse: já chegou à mente de vocês pensar que vocês poderiam estar resistindo a Deus? Gamaliel. Observar. Oi? Gamaliel. É isso mesmo. Chegou a vocês perceberem que, se não for de Deus, vai acabar como os outros. E se for de Deus, mesmo você fazendo isso, vai acontecer. Aí se pergunta: com quem Jesus aprendeu a palavra? Quem foi que ungiu ou batizou Jesus? Que se nós observarmos, a saída de Elias e o surgimento de Eliseu foi justamente o passar de ministério. Há um repassar de ministério até hoje, porque a Bíblia diz que nós temos que repassar o nosso ministério impondo as mãos sobre o outro ministro que vem. Como foi feito na minha vida, como foi feito na vida de vários outros ministros. Vem uma comissão de presbíteros, pastores, impõe as mãos, ora e passa o ministério para ele. Como os pentecostais usam, né? Passa a unção. Chegaram para o pastor Nicásio do Vale e perguntaram: pastor, o que é unção? Aí ele disse: unção, outros não, e assim continua a vida. Né? Eu estou pensando naquele negócio de unção de pentecostalismo. O pastor Nicásio disse: unção, outros não, e assim vai. Né? Então, se nós observarmos o ministério de Jesus, como eu disse antes, né, do deserto até o batismo, ele era, em certo ponto, um homem comum, na sua vivência, trabalhando, cuidando da sua família, que os historiadores dizem que ele era rimo de família. O José morre e ele toma conta da família. Né? Então, chega ali no batismo, ele recebe da parte de João, que a Bíblia diz que foi o último profeta, recebe no caso, ele recebe da parte de João a transferência de ministério. Por quê? Porque João vai e batiza, e o Espírito Santo desce do alto e posa sobre ele com uma forma de pomba. Igual era feito no Antigo Testamento, que era o óleo que era derramado sobre a cabeça do sacerdote, que passa pela barba, que descia até embanhados do seu vestido, das suas vestes. Pastor. Referência. É, Diga.
Pode, nesse caso, é uma pergunta, né, a respeito disso aí. Pode uma pessoa ser pastor sem que tenha essa ordenação, nessa questão de ser transferido a essa, no caso, essa unção, essa transferência de ministério? Como é? Fala de novo. Se pode uma pessoa ser pastor mesmo sem ter essa ordenação, essa transferência de ministério, né, de Olha, autoridade. Essa pergunta, ela é bastante, vamos dizer, complicada e tem uma dificuldade de responder com poucas palavras ou pouca coisa. Principalmente para o Rosivaldo, que gosta de coisas bastante super mega explicativas, né? Só que eu só vou poder responder dessa forma agora, Rosivaldo. No que diz respeito ao texto. O texto diz o quê? Que Timóteo, Paulo diz, olha, tem cuidado com o teu ministério, sobre a questão do fato de que você recebeu esse ministério por imposição do presbitério. Então, logo, o texto afirma, o ministério deles só teve realmente por meio da imposição de mão do presbitério. Tá certo? Aí a gente teria que ir para o Antigo Testamento, ver quais eram os critérios de repassar o ministério, como acontecia no Novo Testamento, tanto a historicidade, como também a questão de como acontecia, baseado de quem, a partir de quem foi a transferência de ministério, como foi que ocorreu, e assim sucessivamente. Buscando os textos além da história, né? Como é que ocorreu na igreja. Mas foi respondido a parte, Rosivaldo? Foi assim, é porque fica alguma dúvida, né? Por exemplo, a questão quando a gente percebe alguns pastores que, por exemplo, na história, principalmente depois da Reforma Protestante, né? Por exemplo, Lutério, né? A gente eu fico pensando em como foi que ele recebeu, né? E Calvino, né? Lutero, ele era padre, né? Mas Calvino, se eu não me engano, ele não chegou a ser padre, no caso. Aí como foi que ele recebeu essa? Mas veja só, Calvino, ele não foi totalmente pastor, não. Ele não era aquela coisa assim de como Lutero, que trabalhava como pastor. O Calvino era mais, né, o sistematizador da doutrina. Ele trabalhou mais sistematizando do que mesmo atuando como pastor. Ele era mais professor do que ministro. Pastor. Oi. Pastor, nesse caso, se não tiver o repasse do ministério feito o senhor está dizendo, então são apenas líderes religiosos, a gente pode chamar, né? Por exemplo, hoje um bocado desses líderes não são ordenados, a gente vê esses profetas, né? Porque todo canto hoje tem profeta, eu acho que as igrejas muitas vezes não querem ordenar como pastor, aí eles se autodenominam como profeta ou como apóstolo, né? Que é a moda hoje. Então, esse pessoal são o quê? Líderes religiosos, né? São líderes porque estão numa liderança. Mas, e Deus permite, né? Deus não concede, porque para pastorear, eu acho que é uma coisa que Deus concede. Deus vai lá, faz que tudo seja feito de acordo com a vontade dele para conceder a aquela determinada pessoa ser pastor. E esse pessoal que se levanta do dia para a noite e vira líder é apenas um líder. É apenas um coach religioso. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso acontecia até no Antigo Testamento, viu? No Antigo Testamento tinha os profetas e os falsos profetas. Tinha os sacerdotes e aqueles que eram repassados o ministério sacerdotal, mas não agiam como sacerdotes. Tá certo? Então, tinham os sacerdotes da área de Deus, tinha o sacerdote da área de Baal, tinha o sacerdote que misturava as religiões,
tinha os altares de Deus e também tinha os altares de Baal. Né? Eles sacrificavam nos dois. Enfim, esse entendimento dessa a unção de Jesus, né? Quando eu me referi ao meu pentecostal, eu digo aos neopentecostais, né? Como o Rafael se referiu agora, de muitos líderes e muitas religiões que surgem que não têm segmento verdadeiramente protestante. Se a gente vê, tem muitas igrejas com souvenirs. Quais são os souvenirs? Rosa, sabonete, água, feijão, que mata coronavírus, tudo isso que era feito pela Igreja Católica lá nos primórdios, né? Ele vendia os pregos da cruz de Jesus, imagina quantos pregos ele lembra, lasca da cruz de Jesus, eles vendiam no tempo, né? Lá do Indulgências. Era a venda de da indulgências. né? Então eles vendiam, um dos príncipes da Alemanha que apoiou Lutero, ele tinha um crânio dentro de um vidro que dizia que era a cabeça de João Batista. E as pessoas pagavam para ir passar de frente a esse crânio e se benzer e rezar para receber uma bênção de João Batista. Né? Então, hoje fazem dessa mesma perspectiva, fazem dessa mesma ideia. Aí, respondendo a Rosivaldo. Hoje em dia, Rosivaldo, qual é a garantia que os sacerdotes judeus são da linhagem dos sacerdotes do tempo de Deus? Porque já foram escravizados, já levaram ele para outros cantos, já botaram ele para a Alemanha, onde foram totalmente quase dizimados. A unção, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Se a minha avó, ou a sua avó, que nasceu no catolicismo, que vive no catolicismo, todo dia reza um terço, ela chega sobre você e diz, Deus te abençoe. Essa bênção é verdadeira? Ela acontece ou não acontece? Um de cada vez, por favor. Acontece, independente de se ela é católica ou não, o que importa é que ela está dizendo que Deus abençoe a pessoa. Então o Deus é o mesmo, independente de se tem as suas falhas ou não, acredito que sim. Até porque o coração dela, ela tá desejando uma bênção de verdade, não é uma bênção falsa, acredito que sim. Mais alguém? Da mesma forma que Deus escuta o santo, ele também, de certa forma, ele escuta o ímpio, né? Eu creio que sim, assim, ele não acata, por exemplo, numa oração, uma coisa mais específica, eu creio que a sua vida conta, tudo mais, mas no dia a dia, Deus abençoe, vá com Deus, eu creio que isso é coisas comuns. Eu acho que Deus, se for da vontade dele, ele pode até abençoar tudo mais, mas se for uma coisa bem específica que vai depender da sua vida pessoal, da sua comunhão com Deus, aí eu acho que ele não atende, não. Olha, a gente tem que entender uma coisa. Geralmente a gente faz o vínculo da ação de Deus só para os salvos. Na teologia tem dois termos, que é a graça comum e a graça especial. A graça comum é o texto que Jesus diz que Deus faz chover sobre bons e maus e faz o sol se levantar sobre justos e injustos. O Antigo Testamento também diz que morre o ímpio, morre o justo. Aquilo que acontece com o ímpio também acontece com o justo. Olha, Deus é bom, diz o Salmo, né? Salmo 100, sua benignidade dura para sempre. Deus não se restringe a fazer só o bem para os seus. Deus é bom, governante de todo o universo, governante de todo o mundo e é governante de todos os seres. Quando ele é acessado pelo clamor, independente de quem for, e esse clamor pedindo a sua bondade, ele age por bondade. Claro que é para um objetivo
da glória dele e também da manutenção dos seus servos aqui. Por exemplo, se uma pessoa que não é cristã, ela é curada do câncer, ela foi criada por Satanás? Tri, tri. Pastor, Não, olha foi só. curada por Deus. Não é amor? Foi curada por Deus. Curado por Deus. Porque todo bom perfeito todo dom perfeito e toda boa dádiva, obrigado, Olha, desculpa. da parte do alto, do Pai das luzes. Quem é que estava querendo falar? Sou eu, pastor. Se lembra que a gente conversou uma vez sobre isso já faz um tempo, que Satanás ele não tem poder de cura. Ele simplesmente, quando uma pessoa não está com Cristo, ele se apodera de certa forma, limitado, né, também por Deus, porque Deus o limitou na cruz. Ele limitou ele de certa forma. Ele não age feito agia antes. Isso. Mas, assim, ele toma posse, entre aspas, daquela vida, e a cura que a gente acha muitas vezes é ele simplesmente saindo da vida daquela pessoa. Assim, Isso não é que ele cure, é porque quando ele está perto de certa pessoa, está aproximado, ele faz que aquela pessoa dê fim. E a partir do momento quando, exemplo, muitas vezes a gente vê, olha o santo de sei de quê, o santo de sei de quê, assim, e acontecem certas curas, entre aspas. Eu creio simplesmente aqui, pelo fato dele estar perto e próximo do ser humano, a pessoa definha automaticamente. E a partir do momento que ora, entre aspas, o santo de sei de quê, ele meio que sai de perto, entendeu? E isso automaticamente causa uma pequena transformação de vida que é temporária, porque em nome de Cristo, uma coisa temporária que foi em nome de algum santo, alguma outra coisa. Isso mesmo. Olha, você se lembra da mulher curvada do Evangelho, que Jesus curou uma mulher curvada, que ela vivia curvada, e era um diabo, era um demônio que estava nela. Tinha um lunático também, tinha uns surdos, se eu não me engano. Ô, Wellington, tem alguns irmãos que estão acompanhando aqui no Instagram e o irmão Ed Cleiton, ele expôs a opinião que ele não concorda, ele acha que não. Não acho que não, o quê? Em relação a essa cura. Tu falou agora. Não, que o assunto de agora, do demônio e tal. Veja só, como o Rafael se referiu, tem várias perspectivas, tem vários ângulos de observância. O primeiro ângulo é que nada corre no mundo, nada acontece se Deus não permitir. Tá certo? O primeiro ângulo é esse. Nós temos que tentar compreender a ação de Deus em vários ângulos. Existe a bênção comum e a bênção especial. Como o próprio texto diz, a gente não pode também ir de encontro ao texto. O texto está dizendo, Deus faz chover sobre bons e maus. Porque se fosse para Deus não gostar dos maus, ou seja, dos ímpios, ele só fazia chover sobre o terreno do bom. Ele diz que faz o sol se levantar sobre o justo e injusto. Morre o ímpio, morre o justo. O que acontece com o ímpio, acontece com o justo. Toda boa dádiva, tudo de bom que acontece no mundo, provém de Deus. Tudo. Quer seja, por exemplo, Cornélio. Cornélio era um homem de orações, era um homem de coisa, está lá em Atos. Mas Cornélio não tinha confessado Jesus. E Deus ouvia as orações de Cornélio. Porque ele era um homem temente, ele queria ter esse encontro com Jesus. E mandaram o apóstolo ir lá falar com Cornélio. Mas Cornélio não era confesso, mas Deus ouvia suas orações. Então, nós temos que ir em primeira perspectiva, primeiro ângulo, é que Deus governa todo o universo. E como todos se dobram ou se dobrarão diante dele no final de tudo, hoje ele está no controle de todas as coisas. Porque se eu disser que ele não está, então Satanás é que controla. Logo, existem dois poderes no universo. E não existe, só existe um poder. Só existe um poder no universo, é chamado de Deus. Ele controla tudo. E como o Rafael disse, até a ação de Satanás ele controla baseado no texto de Jó. Ele só faz aquilo que Deus permite.
Agora, segundo ângulo, nós temos que entender que há enfermidades que é baseada na natureza. Uns nascem aleijados, outros nascem cegos. E eu pergunto, quando Jesus curou os 10 leprosos, quantos vieram e se arrependeram dos seus pecados e confessaram Jesus como Senhor? Quantos foram salvos? Quantos eram de Deus ali, nos 10 leprosos? Só foi um. 9 foram embora. Jesus pergunta, indaga ao que voltou. Não foram 10 que eu curei? Cadê os outros 9? Ele disse, sei não, Senhor. Aí ele disse, vai, tua fé te salvou. Jesus curou 10, sendo que só um foi salvo. E os outros não. Estão entendendo? Então, o outro ângulo é que nós temos temos as doenças que vêm da má formação, ou seja, da maldição que foi dada a nós, da depravação da natureza, pois a morte gera defeitos na natureza. Então Deus vai curar porque ele é aquele que veio para manifestar a sua glória, para que o homem seja indesculpável. As ações de Deus é para dizer ao ser humano que não confessa o Filho dele como Senhor, no julgamento dizer, olha, eu fiz isso por você, eu fiz aquilo outro. Você fez o que por mim? Quando você entregou sua vida ao meu filho? As ações de Deus é para nos deixar indesculpáveis. O Evangelho serve para duas coisas, para nos salvar e condenar. O próprio Jesus disse, a palavra que eu trago para vocês não é para julgar, eu não vim julgar vocês. Mas essa palavra que vos deixa é de vos julgar no último dia. Quando Jesus diz a Pedro, tu tens a chave do Evangelho, o que tu ligar na terra será ligado no céu, e o que tu desligar na terra será desligado no céu, é o Evangelho. Aquele que você pregar o Evangelho e ele confessar o Senhor, ele vai estar sendo ligado ao céu. A partir do momento que ele... Amém. Oi. Amém. A partir do momento do que você pega o texto do Evangelho e publica uma pessoa e ela não confessa o Senhor Jesus como o seu Senhor, ela está sendo desligada do céu. Então, agora, no terceiro ângulo, tem pessoas... O primeiro ângulo é que Deus governa tudo. Nada está fora do controle de Deus. Segundo ângulo é que nós temos as doenças que são hereditárias, do pecado, que é o defeito físico, que é a diabetes, que é o câncer, que nós temos células cancerígenas que são desenvolvidas, quer seja por meio da porcaria que a gente come, ou não. E Deus vai intervir quando Ele quer, porque Ele diz lá em Isaías, e também Paulo se refere a isso, né? E se eu não me engano em Romanos, quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi que disse a ele como ele tem que fazer as coisas? Nós, na nossa tentativa de compreensão, nós muitas vezes começamos a colocar atributos a Deus. No sentido de que? Não, ele é só justo para quem é justo. Não. Deus é justo. A justiça dele é duas, ou seja, se divide em duas. Ou ele faz o bem sempre, ou ele usa a sua justiça de punição. Mas é justiça. Se ele quiser salvar uma pessoa, ele salva. Se ele não quiser, ele também não salva. Se ele quiser curar uma pessoa, ele cura. Se ele não quiser, ele não cura. Agora, dizer que eu achar, baseado nesses textos, que Deus não é misericordioso, a misericórdia de Deus ela não está sobre somente os seus filhos. Se você observar, Deus usa de misericórdia e de graça antes de nós sermos filhos, para transformar-nos em filhos. Ou seja, a misericórdia de Deus, esse atributo de misericórdia de Deus, significa o ato dele fazer as coisas para a sua glória e para manutenção do mundo até que nós sejamos retirados. Logo, a misericórdia que ele tem sobre os descrentes não é só pelos descrentes, mas é sim para manter o planeta organizado para o nosso bem, para o bem dos seus filhos. Porque o próprio Jesus disse, Senhor, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Está esquecido? Estão entendendo ou não estão entendendo? A perspectiva aqui
não é atribuir a Deus se ele... Porque se a gente começar a atribuir a Deus coisas assim, dizer como é que eu começo para não se desfazer da ideia mesmo, que porque a gente é interessante. Aquilo que convém a gente professa, mas aquilo que não convém a gente não professa. No sentido de quê? A gente está dizendo aí que Deus não quer conversa com ímpio, logo ele escolhe, né? Se ele escolhe, é porque ele quer ou não quer um e de rejeita o outro. Não sei se vocês deram para entender, mas não vamos para essa área não. Vamos voltar. Para um bom entendedor, poucas palavras bastam, né? Então veja só, meus irmãos. Para nós voltarmos para o texto para encerrar. Que eu já vou deixar uma tarefa para a próxima semana. A gente encerra e eu boto o novo vídeo para a gente andar na perspectiva disso aqui. Então Jesus era um ser antes e ele recebe o ministério de profecia, ou seja, de profeta, de João Batista, João o Batista, né, de João, que João não é João Batista, não era sobrenome, era um título. João o Batista, ou seja, João o que batizava. Então ele recebe esse segmento tanto na imersão como no batismo do Espírito Santo na vida dele. Então ele passa a ser capacitado, Jesus passa a ser revestido, como aconteceu no Pentecostes, com os apóstolos. Eles se tornaram intrépidos, eles se tornaram sábios para ir de frente aos governadores, para fazer tudo aquilo que eles fizeram com o revestimento do Espírito. Então, da mesma forma, Jesus como homem, trabalhando na cristologia aí, Jesus como homem, ele precisava do revestimento do Espírito Santo para ser sábio e para realizar os milagres que ele realizava. Os milagres e a sabedoria destilada de Jesus não ocorria por meio da sua divindade, mas ocorreram pelo fato dele ter sido revestido pelo Espírito Santo, ou seja, pela divindade do Espírito Santo. Jesus só teve poder, Jesus homem, só teve poder e sabedoria pela divindade do Espírito Santo. Aí ele foi posto no deserto. E no deserto, ele ficou à mercê da vontade do seu Pai. Ele ficou à mercê do poder do seu Pai na pessoa do Espírito Santo. Aquele que está conosco, aquele que nos provê, aquele que nos intercede por nós com gemidos inexprimíveis, aquele que nos ensina. Jesus, como homem, ele precisou do Espírito Santo para lembrar ele dos textos, tá? Na lata, Satanás usa um texto fora do contexto e o Espírito Santo de Jesus, lá, olha, aquele lá, Deuteronômio 6,16. Naquela época não tinha versículos, não tinha capítulos, era o texto como uma carta. E Jesus lá, responde a Satanás com texto e contexto. Então, quem éramos nós antes do cristianismo? Quem éramos nós antes de conhecermos a Cristo? Quem éramos nós antes do batismo? Ou seja, quem somos nós durante a estada de cristão dentro da igreja? Como nós vimos no retiro desse ano, nós temos uma vida de deserto. E nós comparamos, em sua magnitude, né, de expressão comparativa, com o deserto lá dos judeus.
Mas a igreja é um deserto. Porque lá no deserto, as pessoas passaram a viver em conjunto, em comunhão, vivendo numa convivência diária. E na convivência diária há uma complicação no sentido de quê? Que há divergência de gostos, de visão, de compreensão. Vocês sabiam disso? No relacionamento humano, os conflitos acontecem por essas formas de coisa, né? Forma de gosto, de visão e de compreensão. Gosto, visão e compreensão. Eu tenho uma compreensão de algo e essa compreensão eu vou levar para as pessoas, mas nem sempre as pessoas têm a mesma compreensão, que foi no caso da indagação do nosso irmão Ed Clayton. Né? Não sei se ele vai agora ter uma nova visão ou vai continuar que isso é natural de conceder ou não conceder uma nova visão. Mas eu falei pela palavra de Deus, não foi conceitos meus, foi a palavra de Deus que fala que ele é misericordioso. E essa misericórdia dele não é em cima de pós-cristianismo, é antes do cristianismo. Por isso que ele nos salvou. E por isso que ele mantém as pessoas do mundo, agem com bondade porque ele é bom, ele não pode agir com mal, porque não tem mal nele, tá certo? Então, como ele não tem mal nele, ele age com bondade, quer seja com quem for. Só que a maior parte da bondade que ele usa com as pessoas do mundo, dos ímpios, é para manutenção do planeta, como Jesus disse. Te peço, Senhor, que não os tires do mundo, mas que os livres do mal. Logo, lembremos também que ele diz lá na parábola do joio e do trigo, que os servos dele, que dizem alguns historiadores e estudiosos, dizem que são os anjos. Queres que nós iremos lá e tiremos o joio? Aí o dono da terra disse, não, vocês podem se enganar. Olha? Vocês podem se enganar e arrancar o trigo. Deixa que no dia da colheita, quando as bases se abrir, as bases do trigo e do joio, que são iguais, quando se abrir, o joio não tem nada. E o trigo tem. Então, na colheita, a gente vai saber quem é quem. Aí, beleza. A gente joga um para um lado e outro para o outro. Mais um texto aí. Tá certo? Então, oi. E sem contar que mesmo depois de convertido, mesmo depois dentro do evangelho e tudo mais, a gente muitas vezes se esquece que a gente tem um velho homem lá dentro, né? A diferença da gente pro injusto é porque a gente somos pecadores que reconhecem que Deus é Deus. E o pessoal lá fora são meros pecadores. Então a diferença da gente pro injusto é nada. Tendo em vista que muitas vezes quando a gente, com o passar do tempo, dentro do evangelho, depois de várias pregações, depois de várias vivências com Cristo, muitas vezes tem certas situações da nossa vida que o velho homem, que está dentro de nós ainda, porque ele não saiu, porque nós somos pecadores. A questão é que Deus é maior do que esse velho homem, então ele nos transforma, mas ele está lá dentro da gente. Então muitas vezes a gente somos convertidos, somos de Cristo, mas vira e mexe nas nossas vidas, o velho homem bota as garras de fora. Logo Deus nos corrige, porque ele é santo e soberano e ele nos corrige. Então a diferença da gente para o povo lá de fora é que a gente reconhece Cristo, mas nós ainda não deixamos de ser pecadores. Aproveitando que Deus fala, não há um justo sequer. E eu creio que na época dele tinha pessoas convertidas. Mas ele mesmo disse que, no caso, não há um justo, né? Então, nós estamos justificados, se assim dizer. Nós não somos justos, nós somos justificados. Continuamos pecadores, porém com a grande diferença. Cristo ao nosso lado. Justamente. É justamente isso que eu ia entrar. Parabéns e obrigado, meu irmão, por afirmar e confirmar aquilo que a palavra de Deus diz. Não eu, mas a palavra de Deus diz. Né? Então, o que é que acontece? Eu ia até perguntar, quando a parábola não vai ver se é verdade e propaga. Como tem um vídeo, que geralmente quando eu abro aqui o YouTube, dos canais que eu acompanho, ele diz assim, o invejoso inventa mentira, o fofoqueiro prolifera e o idiota acredita. Gostaram dessa? Olha, o invejoso... Já foi. O invejoso inventa a mentira.
o mentiroso, aliás, o invejoso, o fofoqueiro propaga e o idiota acredita, né? Então, o que é que acontece? Nós temos que entender que a gente é falho. E como pessoas falhas, nós temos que buscar a glória de Deus. O que é buscar a glória de Deus? Não é para nós, é sobre nós. Tá certo? Então, o que nós temos que tirar? A igreja é um lugar onde nós temos culturas diferentes, temos vistas diferentes e temos compreensão diferente. Logo, faz com que nós tenhamos conflitos, mas esses conflitos têm que gerar uma unicidade. Tem que ir para o objetivo, que é compreender a revelação de Deus para a sua vida, e não para a vida do coletivo. Geralmente a gente vai para a igreja e quando nós escutamos achando que a mensagem que o ministro dá lá é para toda a igreja. Não. A fala, o discurso é para a igreja ouvir. Mas a palavra é para você. A palavra é para mim. Temos que ir para a igreja nesse entendimento que quando eu vou para a igreja, ouvir a palavra de Deus não é para o irmão. Porque tem gente que vai e diz, eita, essa era para a irmã fulana estar aqui. Essa vai chegar em fulano. Essa vai chegar em fulano. Jesus é maravilhoso quando ele diz assim, olha, tira primeiro a trave do teu olho, antes de tu tirar o cisco do olho do teu irmão. Vê a diferença de objeto. A trave. Trave, naquela época, era um tipo de uma linha, feita a cruz. Tira a trave do teu olho, será que dá para fechar no olho uma trave? Antes tu tira a trave do teu olho, antes de tu tirar o argueiro, o cisco do olho do teu irmão. Então, quando formos à igreja, meus irmãos, busque da parte, mas pastor, eu não tenho pecado. Eu tenho sido tão santa, tão santo. Já tá pecando. Às vezes a gente não peca pelo agir, mas peca pela negligência, pela a falta de agência. E a Bíblia diz que às vezes é mais pesaroso para o ser humano a ausência de que a tentativa do acerto. Vocês sabiam disso? A Bíblia diz que Deus não gosta dos tímidos. Não é tímido no sentido de... Não é esse tímido. O tímido lá que tem é aquelas pessoas que não sai do canto, não se descola. Não sai da zona de conforto, né? Não sai da área de conforto. Se lembra dos talentos? Quantos 3 pessoas receberam? Um recebeu 5, outro 3 e outro? Apenas um. 1. O que aconteceu com o que recebeu 1? Enterrou. E o seu senhor, quando voltou, brigou com ele. E ainda prendeu ele, botou ele na cadeia para ele pagar o que devia. Deus não gosta dos tímidos. Deus não gosta daquelas pessoas que estão estáticas. Deus não gosta das pessoas. Olha, Davi, aí você diz, então me prova como é que ele gosta do outro. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não era? A Bíblia diz isso. E achei um homem segundo o meu coração. Vê a magnitude dessa afirmativa de Deus. Achei um homem, ou seja, eu olhei lá e pá, vi o coração de Davi. É um homem segundo o meu coração. Davi adulterou, matou o marido da mulher, teve não sei quantas filhas, matou, se eu não me engano, o filho. Né? Enfim, se a gente observar, a vida de Davi era meio complicada. Era assassino, porque é tanto que Deus disse, olha, teu filho vai construir o templo. Tu não, tu tem a mão melada de sangue. Não foi só na conquista da terra. Foi lá com a morte do seu general. Ele matou em benefício próprio. Não foi da ordem que que Deus mandou ele tomar conta da terra para dar ao povo. E ele era segundo o coração de Deus. Baseado em quê?
Baseado que todas as vezes que ele errava, ele tentava consertar o seu erro, ou ele reconhecia que ele era nada e que Deus era tudo na vida dele. Então, a última tentação. Então, lembremos, vamos fazer uma retrospectiva para encerrar. Jesus, antes do deserto, ele agia comumente. No batismo, Jesus recebe a transferência de ministério, pois João foi o último profeta e transferiu para ele o seu ministério. E ainda reforçada pela voz do Pai Eterno e a descida do Espírito Santo sobre Jesus. Era o que acontecia lá no Antigo Testamento com o óleo, simbologia do Espírito Santo. E quando ele recebia o óleo, o Espírito Santo revestia o profeta e ele fazia grandes coisas. No deserto, Jesus foi ajudado e orientado pela divindade do Espírito Santo, fazendo dele sábio e trazendo à sua memória tudo aquilo que ele tinha estudado da palavra do seu pai, desde a sua infância. E agora nós vamos ver a última tentação para prepararmos próxima semana, a última discussão desse texto, a última discussão disso, para que eu envie o outro vídeo para a gente, né, passar para outra discussão. Veja só. Última tentação. 9, versículo 9 do 4 de Mateus. Tudo isso te darei. Né? No 8 diz, levou também o diabo a um monte muito alto. Quem sabe não foi o Everest? Quem duvida? Se vocês souberem, o Everest fica mais próximo da Palestina do que da gente, né? Ou não? Isso. Não é isso? Aí ele diz aqui, agora também podia ser o Ararat, porque na interpretação histórica da Bíblia, né, arqueológica, a gente tem que entender que tem muitos montes altos. E quando ele diz envie todos os reinos, eram todos os reinos existentes naquela época. Né? Poderia ser só na Palestina, parte dali parte ali do norte da Ásia, com o Cazaquistão, o Uzbequistão, né? Ali a Bielorrússia, enfim, tinha aquilo ali, tinha a Grécia, a Europa já toda habitada, tinha a África, né? E como tinha a Europa já toda habitada, a África, todo o Oriente Médio e também toda a Ásia, então para mim, não é uma coisa bíblica, tá certo? Fazer, não, o pastor diz que é Bíblia e depois, não. O que é Bíblia é Bíblia, eu mostro a vocês na Bíblia. Essa é uma ideia minha. Não tem comprovação bíblica, não tem nada da Bíblia. É uma ideia minha. Que ele levou para um alto monte. Ele diz aqui, o diabo levou ele para um monte muito alto. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. O reino da Índia, daquele que venceu Alexandre o Grande. Eu estou esquecido. O Heber está lembrado? O Rafael? Quem está lembrado aí? Como era o nome do cara? Lá da Índia. O imperador indiano que venceu Alexandre. Um de cada vez, por favor. Como é? Oi? Como é? O imperador indiano que ganhou ou que venceu a expansão grega de Alexandre, que venceu Alexandre com os elefantes indianos. Quem foi? Como é que chama? Estão lembrados? Não. Não. Eu esqueci o nome dele agora. Pronto. Então aí já existia todos esses reinos. E Satanás leva aí. Para mim, não é questão bíblica, viu? Fazer, não, o pastor usa o texto bíblico para botar coisa na cabeça da gente. Não. Essa questão aqui é eu que estou pensando, é o que eu penso. Nos outros foi Bíblia. Eu mostrei a vocês que Deus é misericordioso. Aí a misericórdia dele é antes. Né? Porque ele tem que usar a misericórdia na doença do povo, na maldade do povo, no pecado do povo. Isso é misericórdia. Logo, ele faz todas as coisas de bom porque ele é bom. A Bíblia diz, ele é bom continuadamente. Salmo 100,
que a sua benignidade dura para sempre, e assim sucessivamente. Se os irmãos não concordarem com as expressões dos textos, depois os irmãos peguem outros textos para questionar o texto que eu coloquei, e não opinião. Aqui eu estou mais dando palavra do que minha própria opinião. Tá certo? A minha opinião é na explicação de como viver. E as minhas citações são bíblicas. Ou seja, é Bíblia que eu estou dizendo para vocês. Se quiserem questionar, questione não com opinião, questione com Bíblia. Pastor, mas tal texto diz assim. Aí a gente vai ver o contexto do texto para ver se o texto é realmente verdadeiro naquilo que possa contestar o outro. Tá certo? Então vamos aqui para terminar. Ele diz aqui, colocou e viu todo o esplendor e disse, versículo 9, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe respondeu, vai-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Que está lá em Deuteronômio. Cadê? Deuteronômio 14. Deuteronômio 6, 13. Novamente, Jesus se refere à lei. Os 10 mandamentos. Estão lembrados que a gente falou a semana passada, foi retrasada? Só a ele se prostrarás, que está lá no começo. Né? Que o Rosvaldo, na outra semana, lembrou que o não chamar o nome de Deus em vão é o 3º mandamento. Que o primeiro e o segundo é não amarás o Senhor teu Deus sem fazer imagem de escultura e não vai se prostrar a nenhum outro, a não ser o Deus Todo-Poderoso. Então, Satanás mostra todos o reino e faz uma proposta a Jesus. Mas Jesus responde a ele com o decálogo, com os 10 mandamentos, com a lei de Deus, dizendo isso é lei, nós temos que cumprir. Logo, entendamos que tudo que a palavra de Deus nos diz para fazer é mandamento. As professoras aí, professores que estão aí, os imperativos, os verbos imperativos, eles são ordenanças, não é isso? Não são ordenanças? Então, amai-vos é ordenança? Perdoai-vos. Né? Falai entre vós. Né? Falai entre vós com salmos, hinos espirituais. Orai um pelos outros. É ordenança? É ordenança. Deus nos chamou, novamente eu vou dizer isso, Deus nos chamou para fazer e não para pensar para quem fazer. E lembrando também, para o irmão Ed Clayton, que nós fomos chamados para o mundo. Oxe, como, pastor? A palavra igreja significa, no original, chamados para fora. Como assim, chamado para fora? A palavra igreja é chamados para fora. Ou seja, nós somos chamados para ser treinados para irmos para o mundo, baseado no texto de Jesus diz, e vos enviarei como ovelhas para meio de lobos. Nós somos chamados para ser treinados, para irmos para o mundo, buscar os outros. Então, se Deus não tivesse compaixão desse povo, ou que ele não abençoasse esse povo não estava sobrevivendo para que nós fôssemos treinados e buscássemos ele para estar no meio de nós. Por isso que a graça de Deus é tremenda. Porque a graça de Deus é sobre todos. Mas a graça especial é para alguns. Para os que confessam. Como diz lá em Romano. Se crê e com a boca se confessa. Se crê com o coração e com a boca se confessa. Então a manutenção de Deus no mundo, o amor dele, a benignidade dele, é justamente para que nós venhamos e busquemos os que estão lá se perdendo. Compreendeu? Compreenderam? Então, para nós encerrarmos e já passarmos para o novo vídeo que eu vou fazer essa semana para mandar para vocês. E o irmão Weber depois instrui aí os irmãos e irmãs como assistirem um vídeo para a gente ter uma maior discussão, tá certo? Baseado no vídeo.
Canal IGTV do perfil da gente. Só isso, vai estar lá. Entra nele e assiste. Tá faltando do dia 1, né, No ué? Instagram, né? Instagram. A gente No não Instagram. postou do dia 1. Aí posta o que? Dia 15 agora? Eu vou postar essa semana, não vou postar dia 15 não, porque assim, eu me preservei de não fazer para que a gente terminasse esse assunto, Entendi. tá certo? Então, veja só, para a gente encerrar mesmo. Vocês veem que nossa próxima semana, eu vou fazer o vídeo essa semana, para de hoje a 15 a gente começar. Mas próxima semana a gente vai ver a questão, eu falei de Jesus antes e durante o deserto. Agora, Jesus depois do deserto. Né? E aqui ele diz, né? Só o Senhor servirás. Então, no versículo 11 ele diz: então o diabo deixou e chegaram os anjos e os serviram. E eu vou deixar para vocês o versículo 12 ao versículo 17. Olha, versículo 12 ao versículo 17, vocês vão ler durante a semana. E domingo que vem nós vamos fazer a discussão final de quem Jesus era, quem Jesus foi e o que ele se tornou, ou o que ele realizou depois do deserto. Aí a gente vamos concluir quem nós éramos, o que nós estamos sendo na igreja, ou o que deveríamos ser na igreja, e o que é que seríamos pós-igreja. Pastor, Oi. a respeito aqui dessa fala de Jesus a Satanás, que ele diz: só o Senhor, ou seja, está escrito, só a Deus adorarás e a Ele servirás. Aí ele cita Deuteronômio 6, versículo 13, como você falou. Isso. E ele fala o seguinte, né? Aqui: o Senhor teu Deus temerás. Então esse temerás tem o mesmo significado de adorar. Bem, aqui na minha versão ele tem assim: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Para eu te dar uma resposta mais concreta, eu teria que ver o original. Mas eu vou me comprometer com você para dar uma olhada no original hebraico e também no grego, para saber o que realmente Jesus disse: se temerás ou adorarás. Só o original é que vai dizer. Tá certo? Então essa semana eu vou olhar os dois originais e aí quando for domingo que vem eu lhe respondo. Ok. Tá certo? Certo. Então, a tarefa de casa, para todos aí, para a gente encerrar, e a gente vai encerrar hoje com a oração da nossa amiga e irmã visitante. Cadê ela? Tá ainda aqui? Tá, Tô aqui. Amanda. Pronto. Quando eu encerrar, aí a Ué. irmã Amanda. John chegou pra Encerra. dar tchau. Oi? John chegou pra dar tchau. Foi. Então ele faz a oração final. Já que ele chegou no final. Quem chegou no final? John. Olha lá, tá rindo. Cadê ele? Ele tá se rindo, ué. Tá. Muito bem, John. Seja bem-vindo no Tá final. sem webcam, aí ele tá só ouvindo. E o celular? E o áudio? É porque ele entrou online, não pelo aplicativo. Sei, muito bem. Pronto, então eu vou encerrar. A tarefa é do 12 ao 17, certo? De E a partir Mateus dos 4. versículos do capítulo 4 de Mateus, nós estaremos encerrando esse assunto sobre a conduta do ser humano pós-deserto. Pós-deserto. Qual é a atitude do ser humano pós-deserto? Na perspectiva do texto de Jesus na tentação. Para confirmar aquilo que Pedro diz no capítulo 3 de 1 Pedro, né? Versículo 15 ao 18. Tá ok? Ok. Então, já pegaram aí, né? Qual é o texto para ser lido, estudado? Mateus 4, do 12 ao 17. Pronto. Muito bem. Então, quem vai orar para a gente terminar? Quero primeiro, antes de passar a oração, agradecer a todos a todas que estiveram conosco. E que, se tiverem dúvidas, podem escrever aí no papelzinho. Quando for próximo domingo, vocês se referem a tal. E se acaso eu não puder responder no momento, como eu fiz com o Rogivaldo, eu vou estar estudando, pesquisando, e no outro domingo nós estaremos trazendo a resposta para você.
agora não afirmo e nem confirmo que possa ser satisfatório, porque depende de cada gosto, cada compreensão, tá certo? Mas que a resposta a gente traz. Aí fica a critério de cada um aceitar ou não, tá ok? Então vamos passar para a oração para a nossa irmã Amanda. E quero dizer a você que foi de bastante motivo de alegria ter você conosco, tá certo? Amém. E se acaso você quiser estar conosco novamente no próximo domingo, já se sinta convidada e já se sinta parte desse grupo. Tá certo? Deus abençoe. Vamos orar com a Amanda. Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, aprendendo mais da tua palavra e sobre quem tu és. Te apresento, Senhor, essa semana que se inicia no dia de hoje. Nos dás uma semana abençoada, nos livrando de todo mal, nos protegendo. Abençoa, Senhor, a família de cada um que está aqui presente, Senhor. Repreende de todo mal, vai livrando, Senhor, de toda armadilha, Senhor. Em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém. Uma boa semana, uma semana abençoada a todos e a todas.